Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Verdade. Aqui, o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. A Igreja Presbiteriana de Brasília está na Entre Quadras Sul, 313, 314. No Colégio Pastoral, Reverendo Guilherme, Reverendo Timóteo, Reverendo Piva, eu, Reverendo Leonardo. É um prazer estar com você. Nosso objetivo aqui no nosso podcast é compartilhar a mensagem de Jesus e a relevância da mensagem de Jesus Cristo para nós, para os nossos dias, para os nossos temas. E eu começo, nesse momento, com o desafio do caminho da maturidade. Um texto que trabalhamos à luz do livro de Eclesiastes e que eu tenho certeza que vai cooperar e muito, né? O texto de Eclesiastes é fantástico. Então vamos começar no caminho da maturidade. Esse tema é muito importante, Reverendo Timóteo, quando nós pensamos no caminho da maturidade, porque, de certa forma, ele está meio que esquecido. Nós temos visto muito algumas pessoas associando maturidade com a questão cronológica, né? Então, se pensa na maturidade para pessoas que passaram dos 70, 80, e principalmente nesse momento em que temos adolescentes com 40, 45 anos, né? A maturidade está sendo empurrada cada vez para mais longe. Mas não é bem isso que a Escritura Sagrada nos ensina, né? A palavra de Deus vai nos dizer que a maturidade ela pode ser experimentada desde a sua mocidade, né? Ela não tem a ver com uma cronologia, quantos anos uma pessoa vive, mas a qualidade da relação desta pessoa com Deus. Então, Pastor Timóteo, pensando aí sobre essa perspectiva, o que você poderia compartilhar conosco sobre essa experiência de ver jovens maduros na sua vida com Deus? É interessante que em várias passagens, Jesus ele apresenta como um alvo da vida cristã o ato da gente dar frutos. Essa é a metáfora que ele usa. E essa arte de frutificar, ela não está condicionada à idade, né? Não é porque viveu muito, logo então dará frutos. Mas não, aquele que está ali plantado junto à corrente, aquele que está ali próximo do rio da vida, que é nosso Cristo, esse sim está pronto para dar frutos. E isso é estar maduro, isso é estar prontos. E a gente pode ver crianças dando frutos ali para os seus coleguinhas da escola. A gente pode ver adolescentes durante um jogo, durante uma programação de lazer com seus colegas ali, tendo uma postura diferente, tendo uma postura que demonstra que ela frutifica por meio do Espírito que está nela. A gente vê isso também com adultos, a gente vê isso com também a terceira idade. Né? A gente também não pode dissociar, achar que o idoso, aquele que está na terceira idade, que já está mais cansado da vida, esse não frutifica mais, essa árvore já não dá mais fruto. Não é verdade, não é verdade. Todos nós somos chamados a frutificar e demonstrar frutos bons, né? Porque nós somos conhecidos por meio dos nossos frutos. Se a gente não está dando frutos que agradam ao Senhor, então a gente está... né? Precisa ser uma árvore que tem que ser ali tratada, preparada ou cortada, né? Essa é a ilustração, uma ilustração dura que Cristo usa, mas nós somos chamados a estar perto dele, sendo alimentados ali desse rio, um rio de vida, e então a gente pode então dar frutos e transformar e ser bênção na vida dos outros, né? E interessante que a árvore não dá o fruto para si mesmo, mas ela dá o fruto para alguém, ela dá o fruto para abençoar, para ajudar, para alimentar outras pessoas, né? Então a gente está sempre entendendo a frutificação como algo ali que é comunitário, como algo que é compartilhado com o nosso próximo. Perfeito. Quando Salomão escreveu Eclesiastes, né, e ele se apresenta ali como pregador, muitas pessoas associam, né, Piva, diretamente o texto de Eclesiastes com a palavra vaidade. A percepção da vaidade na leitura que Salomão faz da vida, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, porque o texto é sagrado, ele amplia o nosso horizonte na leitura, na concepção da maturidade. Ou seja, a vaidade, quando observada na ótica correta,
ela já é uma manifestação de maturidade? Seria isso? Sim, a ideia é essa. A vaidade em Eclesiastes não é aquela vaidade cosmética que nós mais comumente conhecemos, e eu creio até que ela tem o seu lugar, como qualquer coisa na vida, desde que não vire um ídolo. Mas vaidade em Eclesiastes tem mais a ideia de algo em vão. Alguma coisa que não tem uma razão de ser e não chega a nada concreto. Tanto que um sinônimo para ela é vapor. É até visível, é até sensível, mas não tem substância que possa suportar alguma coisa. Então, desse início, Salomão já começa falando de que tudo é vaidade. E num primeiro momento, o que desanima muitos na leitura de Eclesiastes é dizer, bom, então se tudo é vaidade, eu acho que até ler Eclesiastes é vaidade também. Eu vou querer passar de sábio e não vou conseguir nada com isso, deixa pra lá. Não, absolutamente não é esse o ensino. Principalmente, você pode ter o spoiler do livro, se você ficar muito ansioso, vai lá na última parte e logo você vai ver que não é isso. A ideia é de que tudo é vão, tudo é um vapor sem Deus em sua vida, porque só Deus pode dar o propósito, portanto, aí você sabe para onde vai, como chega, e então você tem uma verdadeira maturidade e não apenas dias vividos, objetivos conquistados, por mais nobres que sejam, mas que são vaidade se forem um fim em si mesmos e não forem para a glória de Deus, então você não alcança satisfação e felicidade. Então é importante conhecer esse conceito de vaidade. Um dos textos mais conhecidos, né, Guilherme, do texto de Eclesiastes é o capítulo 3. Né? Há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar, né? Há tempo para celebrar, há tempo para tudo. Maturidade, então, para quem está nos acompanhando, seria também um aspecto importante da percepção do tempo, daquilo que está acontecendo e que aquilo não será para todo sempre, né? Que a vida é cíclica. Isto é já o caminho da maturidade, perceber que os tempos mudam e que faz parte da vida essa dinâmica, né, cíclica da nossa existência. Poderíamos fazer esse tipo de afirmação? Claro, e a gente percebe nitidamente como o autor bíblico, inspirado, né, pelo Santo Espírito, conversa conosco nos dias de hoje. Apesar de ter sido escrito há tanto tempo atrás, a gente percebe como nitidamente isso ainda é algo hoje, nos nossos dias. As pessoas querem dias com mais horas para poder fazerem mais coisas, priorizando muitas vezes aquilo que não deveria ser efetivamente priorizado. Eu sempre brinco que tinha um banco que ele falava que ele era 30 horas, né? Como se um dia não desse em 24 e a gente precisasse sempre, e a gente vai vivendo assim, querendo 30, querendo 40 horas nos nossos dias. E aí a gente olha para as escrituras e, como o reverendo Piva também bem coloca, essa questão do que é vapor, do que seria efetivamente vaidade, o que efetivamente importa disso tudo. E a gente começa a olhar como a Bíblia e principalmente, né, o livro de Eclesiastes vai nos chamar a atenção para priorizarmos aquilo que deve ser priorizado, para vivermos as nossas vidas, como ele coloca, né, debaixo do sol, vivermos as nossas vidas no nosso dia a dia, na nossa rotina, olhando principalmente para o Senhor, para a glória dele e, sem dúvida nenhuma, nós que cremos em Cristo Jesus, olhando para a glória do Senhor Jesus. Quando a gente começa a viver para a nossa própria glória, viver para o nosso próprio eu, para o nosso próprio coração, eu não tenho dúvida que os dias vão chegar, que nós não daremos conta de organizar a nossa agenda, de tamanhas quantidade de coisas, de tarefas que temos que fazer. E aí assim a gente vai deixando de orar, a gente vai deixando de ler a palavra, a gente vai, como falei, priorizando outras coisas que não necessariamente por si só são coisas pecaminosas, mas o nosso tempo vai passando, a rotina vai ali nos chegando de uma maneira tal
que aquilo que deveríamos fazer, que é para a glória do nosso Deus, para nos encher, nos preencher, nos alimentar, para também alimentarmos outros, nós vamos deixando de lado, pensando que estamos valorizando, priorizando o que deveríamos, quando na verdade estamos olhando para o nosso próprio coração e vivendo debaixo desse tipo de autoridade. Então, o caminho da maturidade, queridos, é justamente esse caminho que a minha vida ela tem um objetivo, ela tem um alvo, que é a glória de Cristo. É uma afirmação constante no texto é a busca da sabedoria. Você encontra no texto de Eclesiastes o desafio para que você tenha um coração sábio, para que você possa fazer a leitura de toda a sua vida a partir da sabedoria que vem de Deus, obviamente não aquela que é vã, que vem do homem, né, da sua própria vaidade, né, mas aquela que vem de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus nos dá acesso a essa sabedoria. O texto de Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera o caminho. Né? O Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Né? Provérbios 2:10 diz: a sabedoria entrará no teu coração, ou seja, é acessível ter um coração sábio, e a partir desta relação com a sabedoria que vem de Deus, você cresce em maturidade. Aí vem a pergunta, e aí eu vou colocar assim a bola no meio da mesa, não vou nem perguntar para uma pessoa específica aqui agora, né? Será que nós hoje, quando olhamos para esse mundo que nós estamos vivendo, as pessoas têm a percepção de que o mundo tem proposto uma sabedoria e que a sabedoria de Deus ela é proposta numa outra perspectiva? E se não tem, como nós que estudamos a palavra e sabemos que isso vem de Deus, ou seja, não é resultado da nossa sabedoria individual, né, mas é um presente que Deus nos dá, acessível, como nós podemos ajudar para que as pessoas que ainda não entenderam essa diferença possam entender e retirar também aquela acusação que se faz muito, né, de que o cristão ele é soberbo, orgulhoso, que ele se acha salvo, ele se acha salvo e se acha mais sábio e se acha isso, aquilo outro, quando na verdade o verdadeiro cristão sabe que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, né? Nós fomos apenas alcançados por essa graça, de nós mesmos não nasceu nada puro e bom, a não ser a graça de Deus que nos alcançou. Então, como nós poderíamos ajudar as pessoas a entender esses dois universos da sabedoria e fazer assim com que a sociedade pudesse amadurecer mais no caminho da sabedoria de Deus? O que vocês acham aí? Como é que está esse desafio aí? Bom, se me permitem, eu começo e depois alguém conclui. Tá? Eu vou só levantar a bola aqui. Tá bom, fica à vontade. Né? Acho que primeiro a gente precisa desmistificar sabedoria de conhecimento. Né? O mundo oferece muito conhecimento e pouca sabedoria. Né? Conhecimento é o conhecimento intelectual, de entender o mundo, entender as coisas, entender a lei, e tudo isso é um estudo desse mundo que Deus criou. Né? Isso faz parte da sabedoria, mas não é toda a sabedoria. E a sabedoria eu gosto de colocar de um modo muito simples, que é saber agir. Saber fazer as coisas na hora certa, né? Como você colocou, o tempo e o modo de fazer cada coisa na hora certa, do jeito certo. Isso é uma sabedoria. Então a gente tem pessoas que são iletradas, pessoas que têm baixíssimo nível de formação intelectual, não, formação acadêmica, e é extremamente sábia. Alguém que sabe viver, alguém que sabe lidar com as situações, sabe lidar com as pessoas. E tem pessoas que são o contrário, pessoas que têm um QI altíssimo, e PhD, pós-doc, tudo isso, e na verdade a vida está em frangalhos, porque não sabe agir, não sabe viver, não sabe se relacionar, e essa é uma grande diferença. Né? Então, às vezes, o mundo oferece para a gente muito conhecimento e pouca sabedoria. E sabedoria a gente encontra exatamente na palavra. Né? Excelente. O segredo para uma pessoa sábia é justamente aquela pessoa que segue as Escrituras, né? Que, à luz da palavra do Senhor, é aquela pessoa que internaliza a palavra de Deus no seu coração e agora essa palavra flui naturalmente da sua vida, no seu falar, no seu pensar.
é o que a gente sabe bem que a cosmovisão bíblica cristã faz em nós, né? A gente, quando o nosso olhar agora é outro para a realidade que nós vivemos, isso só acontece à luz da palavra de Deus. Então, uma pessoa sábia é aquela que vai, de fato, se esmerar para viver uma vida que glorifica o Senhor e não a ela mesma, né? E aí o caminho da maturidade em Eclesiastes, e é justamente esse caminho porque é uma caminhada, é uma jornada. Nós vivemos os nossos dias, tropeçamos, erramos o alvo, pecamos, mas nós temos um resgatador, um salvador maravilhoso que nos perdoa e nós continuamos a nossa jornada, a nossa caminhada, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, né? Isso. Bom, Piva, e aí? Eu acho que uma pergunta interessante de se fazer é, afinal de contas, por que as pessoas querem sabedoria? Porque todos querem. A primeira resposta é relativamente óbvia. Ninguém quer sofrer, ninguém quer se dar mal. Então, como eu devo fazer, o que eu devo fazer para eu me dar bem na vida e conseguir o máximo? Só desse primeiro objetivo horizontal e raso já mostra bem o coração humano. Eu quero alguma coisa para mim, não quero sofrer e só quero as bênçãos. O propósito de toda a Escritura e do livro de Eclesiastes é justamente outro. Deus dá a sabedoria dele para que você o sirva melhor. Então, só dessa perspectiva já muda muito. Nós queremos sabedoria porque nós somos imagem e semelhança de Deus, fomos feitos à sua criação e vasos para recebermos as coisas dele. Então, inclusive, a sabedoria. Então, naturalmente, nós temos sede disso. Mas com o pecado, tudo corrompido, Satanás e o mundo e a cultura também têm esse desejo. E eles vão colocando algo com aparência de sabedoria. Então, você vai tomando aquilo, parece que está sendo muito bem alimentado e formado, quando, na verdade, voltamos ao bordão de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Pela graça geral, Deus concede aos homens muito conhecimento e até algum nível de sabedoria. Vamos para o grupo mais conhecido dos filósofos. Eles acertaram em muito, não é porque não estavam associados diretamente a Deus que erraram em tudo, absolutamente. Mas olha que triste. Até no que acertaram como se fosse um fim em si mesmo. Nós até nos beneficiamos da ciência, da boa filosofia, das boas maneiras de se agir e viver, mas tudo sempre nivelado para a terra. Quando nos voltamos para a sabedoria de Eclesiastes, lá no finzinho é dito que a sabedoria é como um aguilhão e como um prego. Isto é, ela cutuca você não para te incomodar, mas para dizer agora é hora de ir e fazer o que é certo. E também é um prego que quando você quer ir para os seus lugares e que talvez não sejam aqueles que Deus tem preparado, o prego aonde se amarra a corda que segura o animal, te segura e te prende. Aqueles que têm uma carreira cristã poderiam dizer quantas vezes procuraram o que fazer, como fazer, e na Bíblia encontraram e foram. E estes mesmos podem dizer quantas vezes quiseram agir e fazer na carne e no sangue, e se seguraram, não fizeram, e nisso mostraram grande sabedoria. Então, nesse sentido, a sabedoria de Eclesiastes vem com um grande diferencial, não apenas por ser melhor, mas tem um outro objetivo da sabedoria enganosa desse mundo. Eu gosto muito de duas imagens. A primeira é de um pântano, né? Eu vejo, o reverendo Timóteo falou muito bem sobre essa questão do conhecimento e da sabedoria, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas olhando um pântano e dizendo assim, olha, quanto conhecimento, né? E pântanos enormes, mas eles são rasos, né? Enquanto que, quando olhamos a proposta de Deus para nós, também temos muita água, né? Você pode enxergar longe, mas o Senhor está nos mostrando, na verdade, é o mar, né? Que temos uma imensidão, mas é profundo.
extremamente profundo, tem uma vida própria, uma beleza, né? Os desafios da profundidade da sabedoria. Então, você deve ter a soma das duas coisas. O caminho da sabedoria também é o caminho do conhecimento, mas nem sempre o caminho do conhecimento também traz a sabedoria a reboque. Quando nós olhamos para o que o mundo oferece, né, temos muita contribuição em tantas áreas do conhecimento humano, mas você está falando apenas de conhecimento, de entendimento, muito pouco de sabedoria, que é como usar isso para o bem, em amor ao próximo, né, e assim por diante. Mas quando olhamos aquilo que o Senhor nos ensina, nesse caminho da maturidade, nós percebemos que, na verdade, Ele está propondo para nós um oceano, uma vida de uma profundidade maravilhosa, né, que tem as suas ondas, né, e tem toda essa beleza. E uma das belezas do texto de Eclesiastes, que algumas vezes aparece durante o texto, eu vou citar aqui Eclesiastes capítulo 8, quando Salomão escreve assim: então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Essa é uma ideia que ele vai repetir algumas vezes no texto, e eu creio que isso é um caminho de maturidade, é quando você percebe que a singeleza dos relacionamentos, a alegria e o amor, né, se dá ao redor da mesa, né, no partir do pão, né, do texto lá de Atos, né, nas orações, na alegria de celebrarmos a amizade, a família, a fé. Essa é a grande riqueza. Seria isso, talvez, o ensino por detrás do modelo de Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus nos mostra isso na sua vida, a alegria de estar com as pessoas comendo, bebendo, se alegrando ao redor da mesa, né? E que ao final ele vai celebrar na Santa Ceia, né? E nos convidar para fazer parte dela. Ou seja, não é apenas o relacionamento, não é apenas o conhecimento, mas é também a sabedoria para quem vai além do tempo e rasga as cortinas da eternidade, não é? Então, Jesus está sempre nos chamando para esse caminho de maturidade relacional com muita sabedoria e entendimento também. Diante disso, Reverendo Guilherme, fica aí a pergunta que não quer calar. Né? Se pudéssemos falar para os nossos queridos que nos acompanham nesse podcast, né, o que a gente leva para casa do caminho da maturidade em Eclesiastes? Vamos lá. Você quer sabedoria? Peça ao Senhor. Ore, viva uma vida diante da palavra, diante do Senhor, né? Tem até aquela expressão corandeu, diante da face do Senhor. Uma vida que você realmente vive ela para a glória e louvor do nosso Deus. Não busque falsas doutrinas, ideologias vãs que tem tanto por aí afora, mas se volte para aquele que pode realmente fazer a diferença na sua vida. E essa sabedoria, justamente como aqui falamos, é aquela que você vai exercitar quando seguir essa palavra maravilhosa. Então, ore ao Senhor, peça a Ele e viva de acordo com essa preciosa palavra e Cristo Jesus. Piva, o que a gente leva para casa do texto de Eclesiastes? É interessante, estamos no final, mas eu vou me reportar ao início. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Tema a Deus, isto é, saiba quem Ele é o Todo-Poderoso, detentor de todo conhecimento e sabedoria e que muito graciosamente nos dá. Ele está disposto a isso. Se você temer a Deus, então você vai compreender que é muito mais do que um estudo, é uma vivência, é uma formação, por isso não é uma diplomação, é maturidade, é vida com Deus. Muito bem, Timóteo. Beleza, eu concluo nossa fala sobre Eclesiastes lendo Colossenses, né? Porque toda a escritura ela está ali unida e ela fala uma única coisa, e é um trechinho que Paulo está falando especificamente de Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você quer conhecimento, se você quer sabedoria,
se ocupe, se preocupe em buscar a Cristo. Invista seu tempo, invista seu conhecimento, seu intelecto em entender quem foi e quem é essa pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso aí, esse foi o nosso Papo de Verdade, aqui com o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. Fica o convite para você participar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Brasília, na Entre Quadras Sul, 313, 314, e é sempre um prazer receber você. Que Deus te abençoe e até a próxima.